Direto para o Rio de Janeiro agora, Alessandro Lobianco, boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde quem nos assiste. Realmente, Sônia, trata-se de um cantor muito querido, tem uma voz linda, daqueles cantores mesmo que quando começam a cantar, o pessoal fica em silêncio mesmo para escutar. E como você falou, essa moça, Sônia, ela tá convicta por toda a investigação que ela fez ali na vida particular dela. Ela tá convicta que é filha desse cantor. Essa moça, Sônia, ela é a Lucilene Couto da Silva. Ela mora aqui em Senador Camará, no Rio de Janeiro, tem 40 anos de idade e hoje trabalha como auxiliar de limpeza num hortifruti aqui no Rio de Janeiro. E ela procurou a gente para contar que há cerca de 3 anos ela descobriu, por meio de pessoas próximas e de parentes, que ela é adotada. Essas pessoas que foram contar isso para ela decidiram contar isso porque aguardavam que os pais de criação contassem. Mas o pai de criação faleceu e a mãe, que poderia contar essa história para ela, tá com Alzheimer num nível bem grave. Daquele nível que você não lembra o que aconteceu há 10 minutos atrás, né? Perguntando sempre a mesma coisa. Então ela ficou agoniada porque quando ela descobriu isso, a mãe já não poderia mais dar uma resposta. Então pessoas próximas falaram, dos seus pais você não vai ter isso, mas você não pode morrer pensando que você tem uma história que você não tem. E aí falaram, você é adotada, você é filha desse grande cantor, muita gente aqui sabe na região, e quem vai te confirmar isso é o teu irmão de criação. O teu irmão sabe. E aí ela conta que procurou o irmão, sentou para conversar e o irmão acabou confessando para ela, olha, isso é real, papai e mamãe nunca te falaram, mas é isso mesmo, você foi entregue para nossa família, nós te criamos e o seu pai é esse cantor famoso. E aí ela falou que precisava de uma confirmação a mais, precisava saber, precisava pelo menos ter uma pista da mãe, porque ela diz que ela não quer nada desse pai. A única coisa que ela quer desse pai, que ela diz, claro, além do reconhecimento, saber a história de verdade, quem é o verdadeiro pai, ela diz que a única pessoa agora que pode saber quem é a mãe e talvez indicar onde a mãe esteja é o pai. É biológico, né? Que é o que sobrou dessa história. Então, ou não, né? Mas ela diz o seguinte, mas ela diz que se o DNA der negativo, ela só quer tirar dúvida mesmo, ela não quer morrer com essa dúvida. Se der negativo, ela vai atrás da mãe por outras formas. Mas qual é o grande lance dessa história? O irmão disse para ela o seguinte, olha, a dona Carminha, que é uma moradora do bairro, de repente vai poder te ajudar, porque a dona Carminha, ela foi comadre da sua mãe biológica e ela que ajudou a mediar a tua entrega aqui para nossa família. E ela foi atrás dessa dona Carminha, encontrou com essa dona Carminha e essa dona Carminha contou o seguinte para ela, olha, a história realmente procede, é tudo isso mesmo, você é filha desse grande cantor, eu sou comadre da sua mãe biológica. A sua mãe biológica, ela foi para um bairro chamado Cosmos, aqui no Rio de Janeiro. Nunca mais tive informação, mas ela foi governanta. Ela foi ali, uma governanta ali, diarista da casa desse cantor, quando ele morava aqui no Rio. Há muito tempo, ela acabou engravidando. E como nessa época ele vivia com uma outra mulher, ela ficou muito preocupada dessa história, né, que tinha engravidado. Ela resolveu sair da casa, parou de trabalhar para ele, chegou a comunicá-lo sobre isso, mas ela não soube informar para a menina como é que terminou essa conversa entre os dois, mas falou o seguinte, ela era mesmo governanta dessa casa, ficou com medo, me pediu ajuda, a gente sabia que tinha uma família carinhosa, a gente acabou conversando, mediando, e a tua mãe te entregou para essa família e desapareceu, eu não tenho mais notícias dela. Então, a partir do momento que ela descobriu quem seria o pai, né, o que as pessoas falavam que é o pai, ela conta o seguinte, que em setembro de 2018 foi a um show
que esse suposto pai iria fazer aqui em Nova Iguaçu, no Rio, e encontrou o filho desse cantor no show. E aí conseguiu chamar para conversar o filho desse cantor, acreditando que possa ser irmão dela. Ela conta que passou todo o caso pro rapaz e que o rapaz falou, olha, eu tô aqui trabalhando também pro meu pai, não tenho como te atender aqui agora, a gente ir mais fundo nesse assunto, mas anota os meus contatos, entre em contato comigo a partir de amanhã, deu as redes sociais e tal, e a gente continua com esse papo depois. Mas ela diz que foi bloqueada por esse suposto irmão, que não conseguiu mais contato. E aí ela diz que fez o seguinte, vou na próxima oportunidade de show que esse cantor fizer aqui no Rio, porque eu vou direto nele. E aí ela conta que em agosto de 2019, teve um show desse cantor aqui em Padre Miguel, também aqui no Rio, e que ela conseguiu se aproximar do palco, estendeu a mão e entregou um bilhete contando toda a história e que o cantor pegou o bilhete, guardou no bolso e que ela disse, lê depois que tem uma história importante. E depois ela conta que conseguiu contato com a filha, com a irmã desse rapaz que ela já tinha conversado no primeiro show, mas que a irmã foi bem enfática e falou o seguinte, olha, primeiro encontra sua mãe. Sua mãe tem que confirmar isso. Depois que você encontrar com sua mãe, se sua mãe confirmar, imagina, não precisa. procura a gente que a gente faz o DNA, sua mãe confirmando. Mas que você não sabe nem quem é sua mãe, a gente também não vai dar ouvido, porque é uma história sem pé nem cabeça num primeiro momento pra gente. Sem pé, sem Mas e aí ela fazer diz... exame de DNA nele. Pronto, não precisa Só da da mãe. mãe. Se a mãe tivesse morrido, desculpa, Lê. Não, dá pode raiva, falar. dá uma coisa meio assim. Né? Que isso? Fiquei enrolando a menina. E olha só o contorno que essa história toma, gente. Quando ela fala, bom, se é melhor eu ir primeiro na minha mãe, eu vou voltar na Dona Carminha. E vou espremer a Dona Carminha porque ela sentiu que a Dona Carminha não quis revelar o local da mãe, que teria sido um pedido da mãe. E quando ela retorna na Dona Carminha, ela tem a notícia que a Dona Carminha faleceu também. Meu Deus do céu. Então ela ficou assim, agora só esse pai, caso dê positivo, pode me ajudar a descobrir quem é a minha mãe. Mas ela acabou indo na Defensoria Pública para pedir uma entrada de processo, para ter um contato com esse pai e fazer essa situação do DNA. Ela resolveu procurar a reportagem porque a Defensoria Pública orientou para ela, isso até mostrou para gente no e-mail, no sentido seguinte, olha, para abrir processo você tá angustiada, você tá com pressa. A gente pode abrir, pode fazer todo esse processo, mas não é uma coisa de um dia para noite. Pode demorar, ele mora em outro estado, tem que intimar, ele pode se recusar a fazer até 3 vezes. É um processo demorado. O que a Defensoria te aconselha? Tenta contato com esse cantor para fazer de forma amigável o DNA. Se ele topar fazer de forma amigável, vai ser melhor. A gente passa essa orientação até para não afogar o judiciário, porque você já tentou fazer de forma amigável? Ela falou, olha, eu não sei se ele leu a carta, mas eu posso tentar um empenho maior. Acho que não. Provavelmente não. E aí ela resolveu procurar a nossa reportagem para contar o caso, passar tudo pra gente e ver se de uma forma amigável ela consegue não entrar na justiça, até porque ela não quer criar... ela diz, eu não quero R$1, eu só queria morrer sabendo quem é meu pai e morrer sabendo se eu posso ter uma oportunidade de conhecer minha mãe. Ela diz, eu quero perdoar minha mãe, eu quero ter uma família que eu não tenho hoje, porque eu perdi meu pai, minha mãe já tá indo embora com Alzheimer e eu vou ficar sozinha. Então eu quero pelo menos saber quem é minha mãe. Ela chorou comigo no telefone, ela tá bem agoniada nesse sentido, assim, implorou por essa ajuda pra gente. E mandou um vídeo também pra gente, falando como tá o sentimento dela, o que ela quer. E a gente conseguiu contato, Sônia, com esse irmão que esteve com ela no show. Eu não sei se vocês querem mostrar o vídeo primeiro. Deixa eu falar uma coisa que eu acho importante, porque o caso desse DNA, ele é mais complicado, porque para ela são 2 histórias de vida, na verdade, não é? Primeiro você leva aquele choque, porque é um choque para todo mundo, descobrir que você foi adotada, né? Olha só, ela passou a vida inteira vivendo essa história normal, como qualquer
qualquer pessoa que tem pai, mãe, uma vida estruturada. Pai vai embora, infelizmente, mãe fica doente, tudo é do ciclo da vida, né? Agora, o pai morre e a mãe está com Alzheimer e vem contar para ela que o pai não era pai, a mãe não era mãe biológicos, porque, claro, ela vai ter a vida inteira, ela passou 40 anos, né, praticamente, 40 anos. Com eles são os pais dela. Mas e a origem? A origem ela quer localizar. E aí vem essa história, quem é o pai? Quem é a mãe? Que fica mais complicado, ela não está só atrás de um pai, ela está atrás da mãe difícil. também. Então é Muito duplamente difícil essa história, né? Conversa com um, conversa com outro, quem era importante também já morreu para dar um testemunho. E chegar num artista, existe toda a blindagem, não é à toa, porque tem muita gente doida nesse mundo realmente, né? Então ela está batalhando está batendo em todas as portas, não estão se abrindo para que ela chegue à verdade da sua origem. O que ela faz? Vou procurar a televisão. Vou procurar uma reportagem, procurou o Lobianco, está aqui no nosso programa e a gente espera, mas sinceramente, né, que a gente possa ajudar nessa história, que se chegue a uma conclusão como a que a gente tem chegado. Há muitos casos, na verdade. Antes de exibir o vídeo, Lobianco, deixa eu só falar com a Mar, que você não acha Nossa, isso? com Que certeza. é duplamente dramático? E essa blindagem é muito ruim, né? Porque a partir do momento que ela chegou no suposto irmão e falou, tinha que ter sido aberto um caminho ali para esclarecer, né? E aí aquilo de novo, a gente espera que... A gente sabe que tem muita gente pirada, a gente sabe que tem muita gente muita enganada. gente acha que é filho do artista e não é coisa a gente nenhuma. conhece muitos tem muita casos gente que assim. delira com essas histórias, mas quando pinta um sinal, quando aparece alguém, não custa nada Não, dar uma tem que fazer. verificada, né? E acho assim, o homem, de forma geral, tem que ser homem e assumir o que fez no passado, ou o que fez recentemente. Tem que ser homem e assumir. É isso mesmo, né, Léo? A gente precisa analisar os fatos, porque se você parar para pensar que ela já tem 40 anos Sim. e até hoje ela viveu sem Sem esse pais, possível né? pai famoso, né? Ela tem lá seu emprego, trabalha como parece que diarista num hortifruti. Ela está vivendo a vida dela. Porque o primeiro julgamento de muitos de nós é pensar, é interesse. Só que se fosse interesse, ela não ia esperar 40 anos. Outra coisa, se fosse um delírio, como você mesmo pontuou, Sônia, esse delírio acaba em 3 meses. Então é uma ilusão que não valeria a pena lutar. Exatamente. Então a gente tem que dar o benefício da dúvida. Né? Não, eu Então dou o teste do mesmo. DNA está por aí. Claro. Fala, Felipe. É importante, né? Eu sempre acho que é legítimo as pessoas saberem das suas origens e ela tem que pleitear, sim, tem que ir atrás, eu acho que tudo bem. Aí jogam toda a história, toda a pressão em cima da dona Carminha, coitada, entendeu? A dona Carminha é que ficou com toda a bucha na mão, né? Então todo mundo corre e elege uma pessoa, é a dona Carminha. A dona Carminha Não dá fica pra com toda a ser. bucha e Impossível. agora ela fica, a Dona Carminha morre e ela fica sem saber. Não, tem que ir pra cima sim, muito tem que defender triste, o seu muito lado. angustiante esse tipo de coisa. Você quer fazer o quê? Vamos colocar o vídeo antes que ela mandou pra gente? Então vamos lá, Marmita, coloca aí. Lucilene, tenho 40 anos, moro em Senador Camarão. Há mais ou menos 3 anos descobri que sou adotada e sou filha do... Gostaria de chamar a atenção do meu pai para fazer exame de DNA, pois nunca consegui contato. E através dele, gostaria de saber quem é minha mãe e conhecer a minha verdadeira família. Tá certo. É assim, esse pai representa para ela uma dupla resposta, né? Talvez saber quem é a mãe. Não garanto que saiba, né? Não, Às mas vezes acho que sim, conhece, ela mas trabalhava... será que Não, ela sabe trabalhou na nome? casa. Então, mas será que sabe sobrenome? Sabe não onde é morava? garantia. Sabe de onde veio? Tem pistas para dar? Né? É complicado Não é encontrar garantia, essa mãe. Provar se é pai, se não é pai, é 1000 vezes mais fácil de que você localizar uma pessoa que sumiu no mundo. Aí é difícil, realmente. E se foi só uma aventura, alguma coisa assim, aí é que não tem interesse na pessoa mesmo, de saber a biografia, de saber o básico de uma pessoa. A gente não sabe nada em relação a isso. Fala, Lobianco. Você conseguiu contato com esse ator, ou com esse ator, não, com esse artista, esse cantor? Como é que é? Olha, só uma observação, Sônia. Ela falou o seguinte, que ela entende também que é muito difícil, caso dê positivo,
ter uma relação de afeto, isso não nasce da noite pro dia, ela entende que não vai entrar na família de ninguém, mas ela acredita que se for o pai de verdade, ele conseguir dar uma pista contundente, ela encontrar a mãe, ela aposta que perdoando a mãe, a convivência com a mãe, ela vai conseguir ter desses 40 anos que ela tem hoje em diante. Então ela está apostando mais nesse encontro com a mãe também, além do pai. Se essa mãe estiver viva, né? Tem que ainda tem isso também, se essa mãe estiver viva. E se ela não tiver uma outra família que também não queira a convivência com ela. Tem isso também. Tem isso. Pode ser que a própria mãe não queira, que isso venha trazer um problema para ela, se ela tiver uma outra família constituída. Então é tudo muito delicado, gente. É um jogo de xadrez, E né? tomara que a família ou essa mãe que esteja talvez assistindo o programa também, se ela se identificar nessa história toda, também que entre em contato. Já passaram-se 40 anos já, né? É muito difícil você não saber da sua história. É uma reivindicação Eu fico pensando justa que dela. não, e é Sim, justo, é legítimo. é legítimo, né? Então, eu também acho. eu acho que ela tem que, eu acho que ela tem que ir realmente atrás e não deixar barato. E se alguém conhecer essa história direitinho, que entre em contato também com essa moça. E que esse cantor ou esse ator, que eu não sei quem é também... Cantor mesmo, é cantor? É cantor. Então, que ele sabe... O professor Cortella, ele dizia uma frase que era assim, ó... Eu adoro ele também. Adoro. E ele fala uma frase que eu sempre penso nisso quando eu tento justificar alguma coisa. Quem é ausente nunca tem razão. É verdade. Então, se pronuncia, vai atrás, quem não deve não Se teme. posiciona. Você falou uma coisa muito importante, Sônia. 40 anos atrás, a gente está falando de 40 anos atrás, as pessoas transavam assim deliberadamente. E muitos filhos foram feitos nessa época. Mas a gente ainda Mas nessa assim, época, Marcinha, não tinha os direitos que tinha hoje, as pessoas não tinham acesso a DNA com facilidade. Então todo mundo achou, porque também era uma geração de homens que achava que ia ficar por isso mesmo. Com certeza. Porque era bem assim naquela época. Não tem como provar. Claro, né? as coisas mudaram, meu bem. Mesmo. Mudaram bastante. Fala, Lubiano. Pois é, a gente conseguiu contato com... Eu preferi ir até nesse suposto irmão antes de ir no pai, porque ela encaminhou uma foto com a gente, com esse suposto irmão, naquele encontro no show e tal. Então eu falei, talvez o pai nem saiba dessa história e o irmão que esteja mais por dentro. Então a gente conseguiu contato com o irmão falou que comunicou o fato pro pai e encaminhou pra gente o seguinte posicionamento, Sônia. Ele confirma que encontrou com ela durante esse show em agosto de 2019, em setembro de 2018, aqui no Rio, em Nova Iguaçu. Mas ele disse que achou que ela estava muito alterada na ocasião, diferente do que ela falou, que conversou, passou toda a história com calma para ele. Ele diz que ele não teve como escutar ela ali naquele momento, mas como ela estava muito desesperada, ele chamou uma pessoa da produção para dar uma assistência para ela e escutar o que ela teria para dizer, e que após o show a produção procurou ele e deu esse retorno. Olha, ela procurou, disse que pode ser tua irmã, que teu pai teria tido um caso com a mãe dela quando trabalhava na casa do seu pai e tal. E aí eu perguntei, e o que resultou dessa história? E aí ele falou o seguinte, olha, a gente está no meio de um processo hoje de luto, a gente perdeu um irmão mais novo dentro aqui da nossa família. Ele ressaltou que nesse momento eles estão até gravando um disco, um trabalho em homenagem a esse irmão e para contar a história, né, do que eles estão passando no meio desse luto. E ele foi enfático, a gente não está à disposição para falar desse assunto agora. Não, eles preferem não comentar. Exatamente. Poxa. Que coisa. Mas só que essa menina viveu em luto 40 anos. Eu respeito, sim, acho que também é uma atitude da família preservar o luto, ok? Mas uma história não tem absolutamente nada a ver com a outra. Um irmão morreu, ok, teve assistência a vida inteira, infelizmente foi de uma forma súbita, sabe, foi de uma forma súbita, eu respeito, eu sei o quanto é duro perder alguém que a gente ama. Porém,
uma história não tem absolutamente nada a ver com a outra. Perde um essa, outro, né? essa é de 40 anos atrás, vai ver direitinho. Aí não estamos em momento para falar com ela. Não, não é assim, gente. Não é assim, realmente, viu? Bom, olha, vamos colocar o vídeo da Lucilene novamente, onde ela mesma diz o nome desse cantor que ela acredita que seja o pai dela, que contaram para ela que era o pai dela, mas o exame, pelo jeito, não é? Ou não vai acontecer, ou vai demorar muito ainda em função desse luto, porque esse cantor perdeu um filho, é isso. E é recente essa história, recente, né? Sônia. Então, e sentiu muito, de fato, essa perda, a família toda. Mas eu acho que se conversar com a menina, se marcar enquanto todo mundo fala com ela ou recebe ela, pelo menos um pouquinho, olha na cara e fala, olha, a gente vai ver isso, no momento eu estou destruído, não tenho condições, mas a gente vai ver essa história, ela vai entender. Ela também perdeu a mãe, não é? Essa sumida pelo mundo, a outra com Alzheimer, perdeu o pai. Todo mundo sabe o que é a dor de perder uma pessoa querida. Acredito que ela vai, né, respeitar esse momento e vai se sentir segura de que ela possa também ter uma resposta à sua origem. Então vamos para o vídeo da Lucilene e vocês vão saber quem é esse cantor aí famoso. Vamos lá. Chamo Lucilene, tenho 40 anos, moro em Senador Camará. Há mais ou menos 3 anos descobri que sou adotada e sou filha do Benito de Paula. Gostaria de chamar a atenção do meu pai para fazer o exame de DNA, pois nunca consegui contato. E através dele, gostaria de saber quem é minha mãe e conhecer a minha verdadeira família. Tá certo. Então, é Benito de Paula, realmente, né? O grande querido Benito de Paula. E vocês sabem, ele perdeu um filho, acho que não tem nem um ano, né? Não, é não tem não. Recente. Tem uns 4, 5 meses, é recente. Exatamente, é muito recente. Então, dá até para entender a preocupação da família em relação a isso. Mas acho que, independente de qualquer coisa, essa história não pode ser esquecida, colocada num cantinho, numa gaveta. Dezembro de ano passado, setembro do ano passado, então, faz muito pouco tempo, realmente, 4 meses, 5 meses, 4 para 5 meses, então, é muito triste. Olha aí a foto da Lucilene com o Rodrigo, se eu não me engano. O Rodrigo Veloso, Rodrigo isso. Mesmo. Ele já teve no nosso programa com o pai, ele canta também muito bem, então, tá, ele é lindo, né? Não se parecem em nada. Mesmo. Também não parecem nada com o Benito, né? Agora, sabe o que eu queria falar? Imagens dele com o Benito aqui. Eu acho que ela precisa rever um pouquinho desse conceito do que é parente e do que é família. Você viu que ela fala no vídeo assim, quero conhecer minha verdadeira família. A família foi quem te criou. O resto vai ser só parente para você ter o direito de saber de onde você veio e repartir algum bem se tiver. É seu direito. Agora, uma coisa é fato. Benito de Paula, um grande cantor, compositor, maestro maravilhoso. Além de tudo, é um grande cara. Sim, ele super é afetivo, maravilhoso, é um homem do bem. Então, pode ser que isso role, sim, né? É um momento que ele está vivendo que é muito doloroso. Mas esse cara é um grande cara. Claro, né? Ele é uma tremenda pessoa, tanto que o carinho, o afeto que o público do Brasil inteiro tem por ele, ano após ano, há décadas já, e não esquece. Olha aqui, ó, isso foi a nossa reportagem quando nós estivemos naquela casa dele do Morumbi. Olha ele com o Rodrigo, que canta também lindamente com o pai, toca também. Muito legal, né? E ele que atendeu a Lucilene, que falou também com o nosso repórter, com a Alessandra Lobianco. E olha o carinho de pai para filho, né? Ele tem mais um filho, né? Esse que infelizmente se foi, e mais uma filha. E agora já descobriu que tem uma possível filha aí a mais nessa história. Felipe. Olha, eu adoro o Benito de Paula. Eu acho o Benito uma das grandes estrelas do nosso país, na verdade. E agora o Rodrigo Veloso, que está fazendo um trabalho incrível, extremamente sensível também quanto pai, ator, também de musical, um baita de um músico, toca um piano como ninguém. Então, assim, eu acredito assim, que deva chamar realmente a menina, se identificou na história, e converse, sabe? É lógico que ela vai ficar alterada. Você imagina você ficar 40 anos procurando a sua história e, de repente, você cria uma ansiedade absurda que quando você chega na frente da pessoa, você não sabe se você desmaia, se você beija, se você aperta, o que
que você ela faz. Ela está extremamente agitada, ansiosa, não alterada por algum outro motivo meio fora dos eixos, não nesse sentido, Claro. né? E é natural, Era e emoção eu mesmo. acho que são artistas na essência, a família inteira, né? Sim. Família Veloso inteira, eles são extremamente artistas. Então eu acho que vale a pena olhar assim para isso, não ficar, sabe, devaneando, não, acha a tua mãe primeiro. Poxa, a menina não sabe nem a história dela. Essa foi a história da filha para ela, né? Pois Não é. foi Não sabe nem a história dela, poxa vida, vocês todos têm a história de vocês, né? Exatamente. E assim, eu acredito que essa história vai ter sequência, sim. Acredito que precisa de uma pausa agora, né? Eu acho que ela já foi até a metade do caminho, vamos dizer assim. Agora o Brasil inteiro, através do nosso programa, está sabendo da história da Lucilene, através do Alessandro Lobianco. Então fica mais fácil as coisas serem encaminhadas mesmo. E o Benito sempre teve um coração imenso. Cabe mais um, se for o caso, né? Cabe pelo menos tentar descobrir a verdade dessa história, tá?